Então, prezados alunos, estamos aqui na aula do Sistema Cardiovascular, onde nós vamos começar a comentar sobre os princípios iniciais da regulação da pressão arterial. Então, existem dois sistemas bem compreendidos e que agem rapidamente quando a pressão sobe ou quando a pressão desce. Quando a pressão oscila, nós temos um mecanismo que a gente denomina de autorregulação. Alguns livros já chamam isso de regulação vascular. Neste processo, pode acontecer a vasodilatação ou a vasoconstricção. Então, é sabido que a vasodilatação ela vai aumentar o diâmetro do vaso, e aí, para cá, lembra da fórmula da pressão arterial? Débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Então, se o vaso dilata, o que acontece com a resistência? Diminui. Então, qual é a tendência da pressão arterial quando a resistência diminui? Diminuir a pressão. Então, diante de uma pressão arterial alta, eu vou estimular a vasodilatação para diminuir a pressão, ou seja, para regular a pressão. E o que é que leva essa pressão a diminuir? É a ação do endotélio vascular. O endotélio do vaso é fonte de várias substâncias vasodilatadoras e vasoconstrictores, dependendo do estímulo. No caso aqui, a pressão está pressionando o endotélio, está estimulando o endotélio. O endotélio pode produzir várias substâncias, entre elas o óxido nítrico, prostacyclina também, entre outras. Esse óxido nítrico, por si só, vai mexer no mecanismo contrátil do músculo liso e isso vai gerar dilatação, relaxamento, ou seja, redução da pressão arterial. Uma outra perspectiva, se a pressão diminuir, eu vou ter estimulação da vasoconstricção. Se eu estimulo a vasoconstricção, o que acontece com a resistência vascular periférica? Aumenta, tem mais resistência, é mais difícil passar. E isso vai fazer com que a pressão arterial aumente, porque é diretamente proporcional aqui, né? E aí eu tenho aumento da pressão arterial. Existem substâncias que fazem isso, derivadas do endotélio também, como a endotelina, que promove por si só a vasoconstricção. Beleza? Esse é o mecanismo de regulação mais rápido. Outro mecanismo é a regulação do sistema nervoso, eles agem meio que simultaneamente. Então, no sistema nervoso, nós temos que ter mecanismos de comunicação neural. Para que a sinapse aconteça, para que o potencial de ação aconteça, é necessário que haja receptores. No caso aqui, receptores de pressão, são os baroreceptores. Uma vez que esse receptor é pressionado ou menos pressionado, e aqui, pressão arterial mais alta, pressiona os baroreceptores, que levam as informações até o bulbo, e o bulbo reage para controlar a pressão. Então, como é que o bulbo reage diante de uma pressão arterial mais alta? Ele vai diminuir a frequência cardíaca, acionando o sistema nervoso autônomo para simpático. Diminui a frequência cardíaca, diminui o débito cardíaco, que diminui a pressão arterial. Então, é isso que eu coloco nesse esquema. Do outro lado, se a pressão arterial diminui, esse baroreceptor vai acionar o bulbo de outra maneira. Aí quem vai acionar vai ser o sistema nervoso autônomo simpático, que vai liberar a noradrenalina, aumentando a frequência cardíaca, aumentando o débito cardíaco, aumentando a pressão arterial. Diversos fatores podem aumentar ou diminuir a pressão. Aumento de volume sanguíneo, alterações cardiovasculares e vários fatores podem diminuir a pressão arterial. Diarreia, vômito, hipovolemia, hemorragia, são fatores que podem acionar esses mecanismos. Além dos baroreceptores, nós temos os quimioreceptores, que vão ser estimulados de acordo com a presença maior ou menor de CO2, por exemplo. Se eu tenho mais CO2 disponível, produzido diante do exercício, por exemplo, esses quimioreceptores vão ser acionados, vão levar informações para o bulbo, e o bulbo vai acionar mecanismos para liberar mais CO2. Um dos mecanismos é aumentar a frequência cardíaca, que vai aumentar a pressão, que vai fazer com que haja mais circulação de sangue lá no pulmão, fazendo com que haja mais troca gasosa. Beleza? E aí nós temos esses mecanismos gerais de regulação da pressão arterial.